Boa tarde, pessoal. Recentemente, o maior influenciador da área de aviação do Brasil, o Lito Souza, Lito dos Aviões, ele publicou em sua rede social que ele havia feito recentemente um diagnóstico de câncer de próstata. E nesse vídeo ele explica o processo, como foi descobrir a doença. Eu queria comentar junto com vocês esse vídeo para ir detalhando mais sobre as informações que ele passou para a gente e tentar dessa forma conscientizar a população dessa doença tão comum, dessa doença tão frequente que é o câncer de próstata. Então vamos ao vídeo dele. Aeronáuticas, cheguei aqui em Orlando e enquanto eu espero a carona, bora conversar um assunto sério? Vocês sabem que eu sempre comparo a vida com a aviação, né? E hoje eu vou usar essa mesma linguagem porque é a única forma que eu sei de explicar o que está acontecendo comigo. Todo avião, por mais bem projetado que seja, por mais bem cuidado que seja, em algum momento ele precisa parar para fazer uma manutenção. Não porque ele quebrou de vez, mas porque é assim que a gente evita o pior. A gente chama isso de check. Tem check A, tem check B, tem check C e tem o heavy check. Aquele em que a aeronave sai de operação, entra no hangar e é praticamente desmontada para ser revisado por inteiro. E eu tô no meu heavy check. Vou ser sincero com vocês, como eu fui quando eu disse antes do meu aniversário, lá em janeiro, vocês lembram? Que eu precisava desacelerar. E eu sou direto porque eu sou assim na vida real, tá? Eu sempre me cuidei e eu faço exames de rotina, inclusive aquele que muito homem se nega a fazer. Bom, aqui o primeiro comentário é fundamental, muito importante essa prática de realizar exames de rotina. Ele fez muito bem de estar nesse caminho, isso provavelmente vai ajudar muito no processo de cura dele, o fato dele fazer essa rotina. E o exame que ele se refere, o exame que muito homem não gosta de fazer, é o exame de toque. É um exame que, idealmente, tem que ser realizado uma vez por ano. O rastreamento do câncer de próstata, ele é feito basicamente com o exame de toque e com o exame de sangue chamado PSA. Então, o Lito vem fazendo um acompanhamento, como ele mesmo disse, de rotina, e isso com certeza contribuiu para ele descobrir a doença no começo. E mesmo fazendo check-ups de rotina, não foi possível identificar antes o que eu descobri recentemente, depois de apresentar um spike, assim, deu um pico no meu teste de PSA, e um cansaço também fora do comum. Bom, então, como eu falei anteriormente, o PSA é uma das formas de a gente fazer o rastreamento do câncer de próstata. No caso, ele teve um aumento do PSA, que ele fala esse spike do PSA, e quando o PSA ele aumenta, uma das causas desse aumento do PSA realmente é o câncer de próstata. Não é a única, existem outras causas, como o aumento da próstata, como, por exemplo, a prostatite, que é uma infecção, uma inflamação da próstata, mas o câncer é, sim, uma das causas. E sempre que nós temos um PSA alterado, um pico de PSA, uma investigação é justificada, ela tem que ser realizada. Eu estou com câncer de próstata. Existem diversos tipos, e o meu é um intermediário em nível de agressividade. Bom, realmente existem vários tipos diferentes de câncer de próstata. Nem todo câncer de próstata é igual. Muito provavelmente, depois do PSA dele estar aumentado, ele deve ter feito uma ressonância para poder avaliar melhor a sua próstata, verificar se tem algum nódulo, se tem alguma área suspeita, e depois dessa ressonância tem que ser feita uma biópsia, pois a biópsia é o exame que confirma o diagnóstico do câncer de próstata. E ele relata que é uma doença de risco intermediário. A gente divide o câncer de próstata basicamente em 3 situações: os tumores de baixo risco, de risco intermediário e de alto risco. E para isso, a principal forma de classificação é chamada de Gleason. Gleason é uma forma que a gente utiliza para tentar avaliar essa agressividade do câncer de próstata, e é uma nota que vai de 6 até 10. Quando nós temos um Gleason 6, é um tumor considerado de baixo risco. O Gleason 7, que provavelmente é o caso dele, eu não sei os dados precisos do Lito, mas pela descrição dele, um tumor de risco intermediário provavelmente é um Gleason 7, é o caso dele. E os tumores de alto risco são o Gleason 8, 9 e 10. Mas alto risco do quê? Alto risco de metástase, isto é, da doença espalhar, risco da doença disseminar-se localmente e também de recidiva, de após o tratamento a doença voltar. Então,
quando a gente fala de risco baixo, intermediário e alto, é em relação a isso, risco de disseminação local, à distância e também de recidiva. E em breve eu vou fazer uma cirurgia. Bom, aqui ele fala que vai fazer em breve uma cirurgia. Então, muito provavelmente, o caso dele é uma doença localizada, uma doença que está somente na próstata. Nesses casos, de fato, a cirurgia é a melhor opção para resolver o caso do paciente. E em tumores de risco intermediário, como é o que ele citou, fazendo a cirurgia, nós temos uma altíssima chance de cura do paciente ficar livre desse problema de forma definitiva, de não precisar, inclusive, de nenhum outro tratamento complementar, como radioterapia, hormonoterapia. Somente a cirurgia costuma ser o suficiente para o paciente ficar livre do problema para sempre. Depois da cirurgia é necessário um acompanhamento, o paciente tem que fazer exames, o PSA, periodicamente, mas na maioria dos casos, fazendo a cirurgia, o paciente fica livre do problema. Tem 3 meses que eu descobri e eu precisei passar por 2 biópsias, uma na próstata e outra no reto. A do reto deu como tumor não maligno, mas a da próstata infelizmente positivou em diversos fragmentos para adenocarcinoma. Bom, aqui uma informação um pouco estranha, como eu não sei o caso dele completo, fica até difícil de dar uma opinião mais concreta. Mas ele disse que fez 2 biópsias, uma na próstata e uma no reto. Bom, para fazer a biópsia de próstata, nós temos 2 formas diferentes. Nós temos uma biópsia transretal, então nós introduzimos uma agulha pelo reto para tirar alguns pedacinhos da próstata. E também temos a biópsia transperineal, que ela é feita pelo períneo, que é aquela região de pele entre o ânus e a bolsa testicular. Então nós temos essas 2 formas de fazer a biópsia de próstata. Ele fala que a biópsia do reto deu negativa, né, que ela não deu só benigno, e que a biópsia da próstata deu positiva. Então aqui realmente, só com esses dados que ele citou, não ficou muito claro o que realmente foi feito. Talvez ele tenha feito inclusive uma colonoscopia, que é um outro exame para avaliar tumor de intestino, identificou algum pólipo ali no reto, no intestino, que foi retirado e não deu câncer. E na próstata, infelizmente, o câncer foi detectado. Então aqui realmente não deu para entender muito bem o que foi feito, mas o fato é que foi feita a biópsia de próstata e em alguns fragmentos foi detectado esse adenocarcinoma. Mas que, vamos dizer assim, menos mal, que é uma doença de risco intermediário e aparentemente localizada. E como eu falei, nesses casos a chance de cura é muito alta. Fiquei baqueado, confesso, o nome assusta, e junto vem um pacote com possibilidades de intercorrências, né, que podem ocorrer pela realização de uma cirurgia. Exato. Então, claro, receber um diagnóstico de câncer é sempre uma notícia muito pesada para o paciente, para a família. Existe realmente um peso, inclusive na palavra câncer, muito grande. Isso gera uma preocupação para todos. E em relação às complicações que ele citou em relação à cirurgia, basicamente ele está falando de 2 situações que podem realmente acontecer após o procedimento cirúrgico, que seria a impotência sexual e a incontinência urinária. Então, a impotência sexual é aquela situação que o desempenho sexual do paciente piora bastante após a cirurgia. E a incontinência urinária seria os escapes, o paciente ter perda de urina após a realização da cirurgia. Com a cirurgia robótica, que atualmente é o melhor método que nós temos para a retirada da próstata, esses riscos eles reduziram bastante em comparação à época da cirurgia aberta, cirurgia com corte. Então esses riscos foram bastante minimizados, principalmente a incontinência. Os riscos hoje estão bem baixos, mas mesmo com a cirurgia robótica, nós não podemos deixar de comunicar ao paciente que esses riscos eles realmente existem, de impotência e de incontinência. São graus variados, tem pacientes que têm pequenos escapes, tem pacientes que têm que usar fralda porque perdem muito. E em relação à impotência, a mesma coisa, tem pacientes que têm uma leve piora e tem pacientes que não conseguem ter nada de ereção. E para isso tem tratamento inclusive depois, né? Caso o paciente fique incontinente, nós temos terapias para resolver essa incontinência. Para a impotência é a mesma coisa, mas são realmente complicações bastante desagradáveis que podem acontecer,
Mas, novamente, com a cirurgia robótica, esses riscos foram bastante minimizados nos últimos anos. Quando você tem um diagnóstico de câncer, você precisa investigar mais a fundo e fazer um exame chamado PET scan. Eu fiz e apareceu uma atividade no pulmão direito. E então eu ainda vou precisar investigar fazendo uma outra biópsia, dessa vez no pulmão. E moçada, essa parte me deixa apreensivo. Bom, de fato, nós temos atualmente o melhor exame para fazer o estadiamento da doença. O que é estadiamento? É ver se a doença está somente na próstata ou se ela já espalhou. O melhor exame para fazermos isso atualmente é o PET scan PSMA, que é um marcador específico para a próstata, que basicamente vai procurar células do câncer pelo seu corpo. Ele cita no vídeo que deu uma atividade no pulmão. Isso não é muito comum, tá? Tumores de próstata iniciais, como é provavelmente o caso dele, não costumam ter metástase, ainda mais no pulmão, tá? Ele falou que sempre fazia rotina, sempre fazia check-up. Provavelmente o câncer dele foi descoberto realmente no início. Muito provavelmente, não tenho certeza porque não conheço o caso completo, mas provavelmente um Gleason 7, uma doença localizada na próstata. Então, dificilmente essa imagem vista no pulmão dele é metástase. Novamente, não vi os exames, não vi o PET dele, mas é uma informação que não é o que a gente costuma ver no dia a dia. Primeiro porque é uma doença muito provavelmente inicial, novamente, e também porque quando o câncer de próstata espalha, o pulmão não costuma ser o primeiro local afetado. Geralmente, os locais que a doença se espalha mais frequentemente são nas proximidades ali da próstata, localmente, como as vesículas seminais, como os linfonodos e também nos ossos. O esqueleto costuma ser um dos principais locais que a doença afeta. Então, o pulmão não costuma ser o primeiro local. Então, acho muito pouco provável que essa imagem do pulmão dele seja relacionada com metástase. Não é o comportamento normal do câncer de próstata. Novamente, não vi os exames dele, estou me baseando somente aqui no vídeo que ele fez, mas não é o comportamento esperado e acredito que não deve ser nada relacionado com metástase, essa imagem vista no pulmão dele. Porque quem acompanhou aqui no começo do ano passado deve lembrar que eu passei pela UTI por causa de uma complicação justamente numa broncoscopia, que é um exame do pulmão para investigar 2 pneumonias seguidas que eu tive. Então eu não tenho como fingir que é só mais um procedimento para mim. É um procedimento que eu já tive uma intercorrência relevante. E como tudo acontece junto, para completar, eu estou há uns 20 dias com esse meu braço esquerdo aqui, ó. Ele está dormente e está sem movimentos, os movimentos finos estão comprometidos, eu não consigo nem digitar direito. Já fui neurologista, ortopedista, fiz mais de 5 ressonâncias magnéticas, de tudo que vocês possam imaginar. Mas é tão específico esse caso do meu braço que eu sigo sem um diagnóstico fechado ainda. E não dói, tá? Eu só sei o que não é. E como eu sempre falo para vocês da questão da segurança, isso tem afetado a minha rotina. Porque a Mila e eu resolvemos que eu não vou dirigir muito enquanto eu não resolver essa parte aqui desse braço esquerdo. E eu amo dirigir, eu amo a minha liberdade. Bom, então, como ele mesmo falou, ele já realizou alguns procedimentos aí no pulmão, já teve episódios de pneumonia prévio. Então, acredito que é muito mais provável que essa imagem vista aí no pulmão dele tenha a ver com esses processos infecciosos que ele teve aí no passado, do que realmente com câncer de próstata. Acho muito pouco provável. Para o paciente com metástase pulmonar, geralmente já é um quadro bem mais avançado, o paciente que já tem doença nos ossos, doença localmente avançada. É muito improvável que ele tenha alguma coisa no pulmão relacionado com a próstata. Então esses meses têm sido muito desafiadores para mim, tanto no nível físico quanto emocional. E quem convive comigo sabe o quanto eu sou uma pessoa tranquila, estável. E eu acho que vocês até perceberam um pouquinho, porque alguns falaram que eu estava com aparência de cansado. E só agora que eu sinto que eu estou mais confiante para vir aqui compartilhar esse recorte inédito da minha vida com vocês. Sobre o cansaço também não deve ter a ver diretamente com o câncer de próstata. O câncer de próstata inicial, ele não dá nenhum sintoma. O paciente não tem problemas urinários, o paciente não vai ter dor, não vai ter sangramento. Geralmente o paciente não tem sintoma nenhum.
O cansaço ele pode estar atribuído a outras doenças, mas também a questão psicológica, o paciente estar com essa preocupação, estar com um tumor, isso sempre gera um estresse, gera uma angústia, mas em relação à doença diretamente, também muito pouco provável. Um câncer de próstata inicial não gera nenhum sintoma. Quando a doença dá sintomas, geralmente é porque ela já está num estágio mais avançado, que muito provavelmente não é o caso dele. Muito provavelmente o caso dele é inicial, a doença está restrita à próstata, e nessas situações a doença não dá sintoma nenhum. Todos que me encontram nas ruas, aí, em todos os lugares, gostam tanto de mim, são tão carinhosos. Aliás, eu acredito que a maioria que me segue aqui é porque gosta de alguma forma de mim. E por isso que eu estou abrindo a minha vida reservada, tá? Só para vocês entenderem essa carinha de cansaço aqui. E outra coisa, eu sempre fui muito cético. Mas desde que eu me casei com a Mila, eu passei a entender também sobre energia. E eu tenho certeza que o amor e o carinho são capazes de curar qualquer doença física ou da alma. E mais do que nunca eu quero festejar os meus 60 anos, em janeiro de 2027, no próximo janeiro. Quero continuar jogando bola com meu filho Malone nos finais de semana. Quero continuar escrevendo roteiros, digitando para gravar vídeo para vocês. E se depender da próstata, meu amigo, realmente a ideia é que você faça tudo isso sem problemas. Tá? A cirurgia de próstata, ela inclusive tem uma recuperação muito rápida. O paciente em poucos dias já pode voltar às suas atividades plenas. E a ideia é que você não fique com nenhuma sequela, nenhum problema no longo prazo. Então, tratando essa situação em pouco tempo, em menos de um mês, aí você já esteja totalmente apto a fazer todas as suas atividades normalmente. Estudar cada vez mais sobre o assunto que mais me fascina, que são aviões, segurança e tecnologia, viajar com minha família, cuidar dos gatos, do meu cachorro e ver o Palmeiras continuarem ganhando muitos títulos, né? Entenderam, né? Eu sou resiliente, igual um avião. Quantas vezes eu expliquei para vocês que turbulência não derruba avião? O que tem que fazer é ajustar a rota, apertar cinto e relaxar, que só vai balançar, mas não vai cair. Eu tenho mais de 40 anos de aviação e eu treinei a minha vida inteira para lidar com situações de emergência assim. A aviação não é sinônimo de desastre, é sinônimo de procedimento. Você segue o checklist, mantém a calma, se comunica com a torre, vocês, e pousa o avião. Então é isso que eu vou fazer, tá? Eu vou seguir meu checklist, vou tratar, vou investigar e vou pousar com segurança e matar essa pane. Olha a mão como que fica. Essa é a única opção que eu considero, matar essa pane. Então, mandem energias para mim, é só o que eu peço. Vai ter dia que eu vou estar no auge, gravando, ensinando, brincando com vocês, como sempre. E vai ter dia que a fuselagem vai pedir um hangarzinho, pedir um descansinho e um pouquinho de silêncio. E tá tudo bem, tá? Eu admiti isso para vocês. Porque essa família que a gente construiu aqui ao longo desses 20 anos de internet, não é apenas de pousos perfeitos e trends de fim de semana. É também voar a vida real, com toda a turbulência que ela trouxer, ou o espetáculo de compartilhar, como quando a Mila ficou grávida, por exemplo. Então, guarda esse recado. Eu estou em manutenção, não em queda. Ah, mais uma coisa. Quero aproveitar minha visibilidade aqui e falar isso, tá? Não deixe de fazer exames de rotina. Você que é homem, não deixe de ir ao urologista depois dos 40 anos. Isso pode salvar a sua vida quando você encontra cedo, como eu encontrei. E assim que eu tiver mais notícias, eu volto aqui para contar para vocês, tá? Porque foi assim desde sempre, entre a gente, sem editar o que importa. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço para você aí também, Lito. E acho que essa sua última mensagem foi muito importante. O câncer de próstata é uma doença muito comum. É estimado que 1 a cada 6 homens vão ter essa doença. Então é muito frequente. Como eu falei anteriormente no vídeo, é uma doença que não dá sintomas inicialmente. E quando você consegue pegar a doença no começo, a taxa de cura é muito alta. Então faça a sua prevenção. Se você tem mais de 40 anos de idade, passe com o urologista, faça o exame de toque, faça o exame de PSA, porque isso realmente pode salvar a sua vida. Você descobrindo uma doença dessa no começo, a sua chance de ficar curado é muito alta. Desejo aí uma excelente recuperação para o Lito, que ele esteja curado também o quanto antes, possa voltar às suas atividades plenas aí o mais breve possível. Desejo que realmente a cirurgia dele corra tudo bem, que ele não tenha complicações depois. E reforço aí para a população em geral da importância do acompanhamento, da importância de passar por urologista para investigar esse tipo de doença e descobrindo tratamento
vai levar você a ficar bem, na grande maioria dos casos, curado somente com a cirurgia. E mesmo quando a cirurgia não é o suficiente, quando a doença já está um pouco mais avançada, hoje o câncer de próstata tem muitos tratamentos, mesmo para doenças avançadas. O leque de opções aumentou bastante. Então, hoje realmente a medicina ela é capaz de tratar uma quantidade muito grande de casos que no passado não era possível. Bom, para finalizar, novamente desejo uma excelente recuperação ao Lito. Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor, tenha tirado as dúvidas aí de muitos de vocês. E um forte abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.